oportunidade de encontrar-me com ele. Mas desde menino, você já pensou, por exemplo, na possibilidade de ter um diálogo com ele e pudesse transformar isso num livro? Seria interessante, eu tenho curiosidade pois é, de ver um diálogo. Seria um prazer. Eu tenho uma admiração profunda por todos aqueles que souberam levar a igreja com inteligência. Você tem uma ambição de virar santo um dia e tal, ou você é padre um dia de cada vez? Porque os pecados estão aí para todo lado, né? Quando fala de santidade. O problema é que eu quiser. sou barroco e quando você fala de santidade, eu me recordo dos santos da minha igreja, com aquela cara esquisita, com aspecto sofrido, desanimado. Por isso que eu sou adepto do neobarroco agora, porque já dá uma felicidade maior no rosto, né? Eu acredito que a santidade, para mim, eu sempre faço o esforço de compreender a santidade como um processo de melhoria. E essa melhoria eu quero vivê-la. Eu não tenho nenhuma pretensão de ser elevado à glória dos altares, mas eu quero ser um ser humano bom. Eu quero viver com coerência a minha vida. Eu quero descobrir a satisfação de ser eu, sabe? Viver todos os dias esse compromisso comigo. Eu sou cristão e nessa experiência de ser cristão eu sou convidado a ser Jesus de novo. Isso é muito ousado. E eu quero sê-lo com toda a humanidade que fez parte da vida de Jesus. E quando eu sou esse humano que procuro me equilibrar dentro desses princípios, eu acabo sendo mais divino, né? Eu acredito nisso. O senhor acha que a igreja... O senhor é um comunicador, a gente falou do Frei Beto, a gente, né? O senhor falou do Padre Joãozinho também. São comunicadores. Padre Zezinho, que é um dos pioneiros nessa questão da... O grande comunicador da igreja, né? Na minha opinião. Mas... são poucos, né? Por que a igreja muitas vezes se comunica tão mal? Como é que a igreja lida com a comunicação? Você não acha que a igreja lida mal com a comunicação? Utiliza, de alguma maneira, de maneira não muito adequada? Eu acho que a gente tem um déficit no processo formativo. Eu não gosto muito da palavra formação, não, porque parece que vai ficar todo mundo informado do mesmo jeito, né? Mas eu tenho muita preocupação com a preparação para o uso dos meios midiáticos. Acho que a gente não tem. Quem aprendeu, aprendeu na marra, ou aprendeu na prática. Eu acho que falta isso dentro do nosso processo no seminário, na faculdade, sei lá, na faculdade de teologia, na faculdade de filosofia. Em algum momento a gente precisava abranger um pouco mais o conhecimento da comunicação. O grande desafio nosso, como comunicadores, é esse. Eu preciso que o povo perceba que eu estou falando com ele. Que a história que eu estou contando diz respeito a ele. E aí é a questão do preparo, né? Falar com o meu povo, com o meu povo simples. Uma questão que eu acho que a comunicação não resolve. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, houve o plebiscito do desarmamento, né? Todo mundo era a favor do desarmamento. Todos os partidos, governo federal, Congresso, Judiciário, Exército, Marinha Aeronáutica, as TVs, tudo. Chegou na hora do plebiscito, o povo votou contra. Votou contra porque o cotidiano dele é violento. E até que ponto isso não acontece com a Igreja Católica, quando trata de temas como o uso de camisinha, as relações homossexuais na sociedade, a questão do aborto, quer dizer, são coisas que estão no processo social, que são a realidade social que a Igreja tenta, de alguma maneira, fingir que não existe. Ela são questões que ela precisa enfrentar hoje, porque em outros tempos não tinha com essa força que tem hoje, né? Acho que à medida que a gente vai avançando, os desafios vão sendo modificados. Então, se em outros tempos a minha dificuldade era reunir dentro da igreja as pastorais e fomentar lideranças para que essas pastorais pudessem funcionar, hoje, além desse desafio, eu ainda tenho que abrir a janela da minha casa e conversar com os diferentes. Acho que lá em Minas a gente tinha esse hábito, né, de ficar tudo pendurado na janela conversando, e aí a gente sabia de tudo um pouco. Eu acho que é o que a igreja tem feito hoje. Quando você fala conversar com os diferentes, você está se referindo, no caso, aos homossexuais também. Todas as camadas que hoje se sentem excluídas, né? Hoje, discriminadas pela igreja. Hoje, por exemplo, como padre, eu enfrento toda semana no meu programa, eu tenho 3, 4, 5 cartas de pessoas de segunda união, reivindicando um espaço dentro da igreja.
ou até mesmo questionando aspectos que eu acho que são válidos de serem questionados, como a participação na Eucaristia, né? E é uma contradição fundamental. Quando eu tenho lá uma fiel que me diz com muita responsabilidade: Padre Fábio, meu primeiro casamento não deu certo, o casamento do meu marido não deu certo, nós nos juntamos, somos homens e mulheres de bem, lutamos para fazer a nossa família acontecer com dignidade, com respeito, com amor, e eu sou privada da Eucaristia. Aí como é que o Senhor resolve o conflito que Jesus disse que veio para os doentes? Como é que você seleciona e diz que eu não posso receber, se eu sou a doente dessa história que Jesus aponta? Veja bem, é uma contradição que eu não consigo resolver. Eu não tenho autoridade para isso. Agora, existe, e aí você levanta a questão, a igreja vive um momento importante para a sua história, que é justamente levantar essas questões importantes, justas, que causam sofrimento nas pessoas e que precisam ser refletidas. Não estou dizendo que devem ser banalizadas. Eu já fui a 2 ou 3 casamentos em que eram pessoas que tinham se separado, casaram, fizeram lá uma cerimônia, não houve a cerimônia de casamento propriamente dita, mas o padre foi lá e abençoou a união. É um jeitinho. Como é que é isso na igreja? E esse jeitinho não nos é permitido e não é nem aconselhável, porque pode parecer que eu estou simulando o sacramento, né? Eu acho Mas que isso acontece direto. Direto. Entendeu? Eu, particularmente, não faço nunca isso porque eu não quero gerar confusão na cabeça das pessoas. Eu acho que o melhor caminho é você orientar para o jeito correto de pertencer. Então, a igreja oferece hoje opções corretas, justas, para que aqueles que se sentem fora possam pertencer. Então, já existem encontros para casais de segunda união. Você não tem a participação da Eucaristia, mas você tem o direito à participação da palavra, que é uma presença real de Jesus. Então, quando você orienta as pessoas para que elas possam descobrir que existe uma restrição, mas que elas não estão julgadas fora, então você acaba resolvendo esse conflito que muitas vezes é de comunicação. O que às vezes falta é comunicar a verdade de maneira mais clara, ou até mesmo de maneira mais humana, mais fraterna, né? Muitos padres erram no momento que jogam fora essas pessoas. Isso não acho que falta justamente para a questão do padre, eu entro na questão da formação do padre, uma formação muito deficiente. É que eu disse. Porque o senhor é uma pessoa que teologicamente, filosoficamente, muito bem formada. Como é que fica essa questão da formação dos padres que às vezes se deparam com isso, mas não sabem trabalhar com essa questão? Essa visão, esse estereótipo de que o padre é o homem que está pronto para tudo, isso precisa vir por terra. Nós não estamos prontos para tudo e nós não podemos falar sobre todos os assuntos. Agora, no específico da minha vida, eu preciso estar preparado. E essa era a questão que eu trabalhava muito com os meus alunos na faculdade. Eu sempre dizia: minha gente, nós vamos ser os homens que estarão à frente da igreja nas suas realidades particulares. Nós não podemos negligenciar o conhecimento da teologia e um bom conhecimento de humanidade, porque no momento que eu vou ser padre e eu vou aplicar a teologia, eu preciso ter um respaldo humano muito bom. Eu preciso entender um pouco de psicologia, eu preciso ser um curioso das questões humanas, porque senão eu não vou ter aptidão para lidar com as pessoas. Nós vamos encerrar porque o nosso tempo se esgotou. Agradecemos a participação do jornalista e teólogo Jorge Cláudio Ribeiro, do editor da revista Família Cristã, Fúvio Gianella, e especialmente ao padre Fábio de Mello, que, se desejar, poderia encerrar o nosso programa com uma mensagem aos nossos telespectadores. Muito obrigado, quero agradecer pelo respeito com que fui tratado aqui, pelo carinho com que vocês me receberam. E eu acho que a grande questão que nós levantamos aqui é que a humanidade, sob o ponto de vista da religião, ela será sempre um mistério. E por mais que a gente queira investigar este mistério, vale sempre lembrar que toda a realidade sacral, toda a realidade sagrada merece reverência. É isso que eu desejo, que você, na sua vida, possa descobrir que muito mais interessante que encontrar as respostas é a gente aprender a conviver com as perguntas. Bom, até a próxima quarta-feira, aqui no 3 a 1, na TV Brasil.